Agora esperar a vontade do Teams. Legal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professor Adriano. Tudo jóia? Vamos lá, então, para mais um encontro, né? Apesar dessas 2 semanas aí a gente estar um pouco afastado, mas, enfim, vamos que vamos, né? A ideia minha hoje do professor Adriano é começar a falar sobre uma estrutura de programação em Python que a gente chama as listas, né? Essas listas, elas vocês não conhecem, né? Acho que não sei. Mas quando a gente falava em linguagem de programações diferentes de Python, elas se assemelham, né? Elas são muito parecidas, similares, com estruturas de vetor, de matrizes, que a gente usa em outras linguagens, né? Apesar de Python existir a estrutura matriz, mas a estrutura de listas, né, de collections, que a gente vai falar mais lá na frente, elas são única e exclusivamente da linguagem Python, mas elas guardam muita semelhança com vetores e essas estruturas, tá? Só que a gente vai ver que Python parece ser mais fácil o entendimento disso. Não sei se o professor Adriano tem alguma coisa para complementar sobre isso, mas é mais ou menos isso, né, professor Adriano? Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que a fala do professor Flávio aí foi cirúrgica, foi perfeita, né? É um recurso aí característico da linguagem Python, né, professor? E nós veremos hoje aí durante a aula que é muito legal e muito simples, né, de trabalhar com a lista. É um pouquinho diferente, né, para os que aprenderam um pouquinho de vetor. Não se assustem, gente, pode parecer aí o material um pouco diferente, mas é bem simples e bem legal você trabalhar com lista, tá, gente? Acho que é isso. Não, legal, é isso mesmo, tá? Mas é bem tranquilo, então a gente vai fazer aquele esquema. Eu vou apresentar todo o slide primeiro, tá ok? Apesar que eu acho que dá para ir alternando. A gente olha no slide e vê o teste aqui no simulador do Python aqui online, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Muito bem. Deixa eu dividir. Eu vou dividir a tela toda, que daí eu alterno com vocês. A hora que estiver aparecendo o slide aí, se alguém puder dar um aviso aí, só para a gente poder... Ok, Flávio, tá aparecendo. Maravilha. Então, a gente vai falar sobre listas, né? Agradecer ao professor Wilton, que aquela ideia da gente pegar o material existente e dar uma melhorada no material, tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui o tamanho de zoom aqui. Bom, perfeito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar a falar? Então, vamos começar, então, falando a nossa introdução aqui de lista. Então, a gente primeiro vai criar uma lista, a gente vai ver o conteúdo dessa lista, certo? E vamos começar primeiro vendo o tamanho de uma lista, tá ok? Então, o que vem a ser a lista? A lista, perceba que a lista tem essa estrutura aqui, ó, tá? Ela tem essa estrutura aqui, ela tem uma variável, né, que é criada com um determinado nome, coloco o sinal de igual, abro o sinal de colchete, né, sinal de colchete, e coloco quantos elementos forem necessários, se for delimitado por aspas, quando forem do tipo string, e aí cada elemento é separado por vírgula, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá no navegador, vamos lá aqui no Python aqui para a gente ver isso, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma lista igual.
aqui eu abro e fecho chave e vou colocar aqui o A, vou colocar letra maiúscula, tá? Vírgula, B, C, D, E. Ok? Perfeito. Olha que bacana. Quando eu fiz isso daqui, olha que bacana como é que ficou aqui a nossa lista, né? Ele já separou isso daqui, ó. O que que é isso daqui? Isso daqui são os itens, né? Os itens da lista, né? E repare aqui, ó, em azul, que esse cara aqui nada mais é do que o índice da lista, né? Aqui seria o índice da lista, ok? Repare que sempre começa no zero, tá? Muito bem. O legal desse simulador é que ele já mostra para gente o conteúdo da lista, beleza? Muito bem. Então, ó, continuando aqui, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver o tamanho dessa lista. Então, vamos lá. Então, aqui, o lista, né, que é igual, aí eu uso a palavra reservada, né, o método, o processo interno que já é previsto no Python, que é o len, certo? Abro parêntese, e olha que legal, quando eu coloco o len, você vai ver que ele já está perguntando aqui, ó. Ele já está perguntando, ó, len do quê, né? Eu preciso pegar a lista e trazer ela aqui para dentro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um parênteses e vou pegar um lista. Olha que eu fechar aqui, né? Olha só que bacana. Olha isso que ele trouxe. Já trouxe, ó. Já está aqui, ó, o número 5. E aí você vai falar, mas espera aí, Flávio, você disse que o índice, né, ele está indo do 0, 1, 2, 3 e 4, né? Como é que o tamanho é igual a 5? Simples, a gente tem que lembrar que começa no 0, né? Ó. O número 5 aqui são 5 elementos, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Qualquer coisa, interrompe aí, a gente... O professor Adriano está de olho no chat aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Depois... Tranquilo aqui, Tá Flávio. tranquilo? Então tá bom, Tranquilo. ótimo. Então vamos lá. E aí nós vamos mostrar o conteúdo, né? O conteúdo do Tanlist, ali só para a gente ver o tamanho. Então aqui eu tenho um print, certo? E aqui o Tanlista. E aí, né, basicamente, esse daqui é só para a gente mostrar na tela, né, o resultado. Mas o legal aqui do simulador é que ele já mostra tudo bonitinho aqui para a gente. Muito bem. Tá aqui já o resultado. Eu fui lá, mas está aqui o resultado do print. Eu posso também mostrar aqui a lista, né? Tá lá. Então, mostrei o resultado da própria lista e mostrei o resultado da contagem de elementos da lista. Maravilha? Muito bem. Então, vamos para o próximo. Existem, às vezes, eu quero juntar uma lista com outras listas, né? Então, eu tenho o que a gente chama de concatenação aqui, ó. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de concatenação, tá? Eu posso concatenar um elemento, uma lista com outra lista. Então, por exemplo, como é o caso aqui, eu tenho essa lista 1, né?
e quero juntar com os elementos dessa lista 2. Ok? E aí eu simplesmente faço essa operação aqui, ó. E o resultado da lista 3 vai ser a junção, né? A concatenação das duas. Então, vamos ver como é que fica isso lá na prática. Então, basicamente, eu vou manter essa lista aqui, eu só vou mudar o nome dela, tá? Vou chegar aqui, vou colocar uma lista 2, tá? E vou juntar aqui. Então, eu vou fazer a continuação aqui dos caracteres. Okay? Então, A, B, C, D, vou colocar F, G, H, o I e o J. Tá bom? Então, ó, repare que ele está mostrando aqui duas listas para gente. E aí eu vou ter uma lista 3. Opa, deixa eu ver. Lista 3. E essa lista 3 vai ser o quê? A lista 1. Lista 1. Repare, ó, olha aqui como é interessante o Python, né? Por enquanto deixa assim, ó. Deixa assim. Olha só. A partir do momento que eu crio uma lista, né, e mando ele apontar para uma lista 1, olha isso daqui. Olha que legal, né? Essa lista, ela está apontando para esse conteúdo. E a lista 3 também, né? Olha que interessante, né? Ele está apontando para esse conteúdo, ok? Só que eu não quero fazer isso, eu quero fazer um mais. Mais quem? Lista 2. Ok? Olha só. Ele agora gerou uma nova lista, né? Gerou uma nova lista. Isso é muito legal, né? Esse simulador aqui, ele é muito bacana, que ele dá uma visão para a gente de como está acontecendo internamente, como é que o Python está internamente organizando o seu código. E aí, eu posso fazer um print aqui, né? Um print, lista 3. Opa, E aí, basicamente, eu posso fazer um print aqui, tá? Mas olha que legal, né? Que legal como que o simulador mostra pra gente, tá ok? Muito bacana essa visão aqui. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vamos andar. Eu também posso executar algumas operações matemáticas, né? Vamos fazer um exemplo aqui com uma lista que tem caracteres e depois vamos fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui depois uma com números. Não, depois a gente faz essa operação matemática aqui com números, para ver o que acontece. Acho que é só para nível de curiosidade, mas vamos lá. Vou pegar então uma lista 1, a lista 2 vou fazer a lista 1 multiplicado por 3. Vamos ver que resultado maluco sai daí. Aqui, deixa eu apagar. E aqui, ó, lista 1, certo? Multiplicado por 3. O que acontece? O que aconteceu aqui, né? O que está acontecendo aqui? Basicamente, nós temos agora, se vocês olharem aqui, o que ele fez? Ele fez uma multiplicação, né? Olha, ele pegou a primeira parte da lista, depois ele pegou a segunda parte da lista, e depois ele pegou uma terceira parte da lista e concatenou ela. Tá, por quê? Porque a gente pegou, a gente fez... Opa, desculpa. Certo? Então, olha só, o que ele fez aqui? A gente pegou o lista 1 multiplicado por 3, certo? Maravilha. Aí, automaticamente, eu poderia mostrar. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um...
se eu quiser ver outras operações aqui, o que acontece? Aí a coisa já não funciona tão bem, tá? Por quê? O soma é de concatenação, lembra disso, né? Então tem que entender o que está acontecendo, que nem a divisão, né? Aí você pode estar imaginando, FG, FG, ok? Vou pegar o número redondo aqui. Perceba que algumas coisas não funcionam muito bem, tá ok? Se a gente colocar o sinal de menos, não vai dar certo, tá ok? Então, mas só vai funcionar com multiplicação. Vamos pegar números. Lista N, que é igual a... Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Criei uma lista que o conteúdo é números. Tá? Deixa eu colocar esse N maiúsculo aqui. Certo? Agora eu vou ficar N dot, por exemplo. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Né? Não está aqui nos slides, mas acho que serve por curiosidade. Multiplicado por 2. Olha lá. Está reparando que ele não multiplica o conteúdo? Ele não multiplica o conteúdo. Ele pega e duplica, né? No caso, como eu multipliquei por 2, ele multiplica o conteúdo, certo? Olha lá. Entendeu? Ele não pega cada elemento desse aqui e faz vezes. Porque lembre-se, eu estou pegando esse conteúdo e estou fazendo uma operação matemática. Eu estou pegando esse conteúdo, certo? Esse conteúdo, certo? Vezes 2. O resultado vai ser o dobro desse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá, então. Uma outra coisa legal também nas listas, que é muito usado, é você pegar alguns valores que estão no conteúdo, principalmente quando essas listas são numéricas, né? Então, muitas vezes, eu quero pegar o valor mínimo, eu quero pegar o valor máximo, muitas vezes eu quero pegar a soma de todos esses elementos, tá ok? Então, eu quero pegar, aqui, por exemplo, tem um elemento, 2, 3, 4, 5 elementos. Imagine que eu quero saber qual é o maior, qual é o menor, qual é que é a soma deles, ok? Então, vamos lá, vamos criar uma lista lá. Então, eu vou apagar aqui tudo. Vou colocar um L não, tá? Vou colocar uma lista 1 aqui e vou colocar uma sequência numérica. Então, vou colocar aqui, sei lá, vou pegar números redondos, tá ok? 100, 200, 300, 400 e 500. Maravilha. Então, deixa eu só ver aqui, a soma vai dar 900, vai dar 1.200, vai dar 1.500 aqui a soma deles. Muito bem. O que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos pegar o min, o max e o sum. Tá, okay? É muito intuitivo, né? Você vai ver que é bem intuitivo. Então, eu vou colocar um print aqui. Vamos começar pelo max. Né? Aí aqui o lista 1, fecha parênteses. Olha lá, já está mostrando para gente, ó. Já está mostrando aqui, ó, que esse camarada aqui, ó, gerou o 500. E justamente porque o maior valor da lista é o 500, tá ok? Vou fazer agora com o min, é o mínimo, né? Olha lá, e vamos pegar a soma do sum, ok? Tá lá. Beleza? Né? Aí a gente pode fazer algumas operações aqui, né? Len lista 1 não está aqui na lista de exercício, mas, por exemplo, ó, repare que esses dois últimos aqui, né? Posso fazer isso daqui, por exemplo, agora, ó, print, né? Eu armazenaria a soma, certo? Deixa eu pegar aqui, eu vou
pegar para ficar bonitinho. Soma e quant. Certo? Eu botei aqui. Agora eu faço soma dividido pelo quant. Olha lá. Entendeu? O que eu fiz? Eu apenas calculei uma média aqui, por assim dizer. Beleza? Então, perceba que não tá isso aqui lá no exercício, tá ok? Mas eu fiz. E olha que bacana, né? Como é que ele mostra o resultado da... Então, tá aqui. Esse daqui eu fiz agora, né? Apenas para calcular a média, entendeu? Mas o que interessava aqui para nós, né, era de fato isso. Então, eu tinha aqui o max, o min e o sum, tá ok? Respectivamente. Muito legal. Aqui, vamos lá. Vamos falar, já que a gente começou a falar de métodos, né? Vamos falar do método append. O que faz esse método? Ele tem por objetivo adicionar um elemento novo no final da lista. Então, imagine que essa lista ela está sendo preenchida por algum processo, tá? E por algum motivo você precisa adicionar esses itens na lista, seja um evento que o usuário dispara, ou seja um evento que surge de um determinado cálculo, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista composta por alguns livros, e depois, num determinado ponto do processo, do tempo de execução do programa, eu quero acrescentar um novo valor nessa lista. Eu coloco aqui livros, ponto, append, né? Abro e fecho parênteses e coloco um novo valor. Então, você vai ver, quando eu der um print pela segunda vez, esse novo valor vai aparecer no final da lista. Vamos ver isso na prática? Então, ó, eu vou até aproveitar essa lista que está aí mesmo. Aí, ó, lista.append, certo? Vou colocar aqui o número 578. Ok? Fiz certo lá. Beleza. Aí agora eu vou... O que eu fiz errado? Aqui é lista 1. E aqui é lista 1. Aí, pessoal. O que ele fez aqui? Desculpa. Aqui é lista 1. Ele estava marcando ali, eu não estava vendo o erro. O que ele está... ele não deixa fazer com dupla, né? Eu fiz... olha como que é a falta de cuidado, né? Vocês viram ali que eu fiz uma cópia e esqueci de mudar isso aqui, ó. Que agora a gente tem que trabalhar com Não, o que eu fiz lá? O que tá errado lá? Colocou Não, parênteses, é dupla. Diacho, é isso mesmo. Confunde, viu, gente? Tá vendo? Aí Agora acho que vai. na dupla ele não deixa colocar o... Não deixa mesmo, é verdade. Né? Então, eu que tinha feito, eu estava vendo, mas pensei uma coisa e falei outra. E justamente, mas foi até bom que aconteceu isso. Então, perceba, que tem que tomar cuidado com isso, né? Aí, o que está acontecendo? São coisas diferentes, né? Vamos reproduzir aqui, São coisas diferentes. Né? Olha, certo? São coisas diferentes, né? Repare que ele traz aqui para a gente, esse cara aqui, tá sem parênteses, o lista sem parênteses. Olha como é que ele chama, né? E olha esse daqui, entendeu? Basicamente, trocando em miúdos, né? Se a gente fosse, lógico que não é isso, mas basicamente essa daqui, eu não altero
depois de criada. Depois de criada, certo? Essa daqui eu posso manipular, né, em tempo de execução. Execução, que não deixa eu colocar acento, tá? É mais ou menos a grosso modo isso, tá? Quando a gente pega, por exemplo, os testes de... como é que fala aquele teste de proficiência? Não é teste de proficiência. Tem muito na Microsoft, fugiu o nome agora. Aquele teste de... não lembro. Mas é um teste para te falar que você é especialista na linguagem. Eles costumam colocar... É isso mesmo, teste de proficiência, é isso teste mesmo. de proficiência que falam, né? Isso. Eles costumam colocar uns testes, umas perguntas bem danadinhas, assim. Bem sem vergonha, né? Mas se deu erro, é fácil. É só você ver que você colocou um parêntese aqui, tá bom? Mas foi bom que isso tenha acontecido. Mas aonde que... Vamos voltar, então, para o cerne da questão aqui, né? Deixa eu reduzir aqui um pouco. Então, ó, olha só que bacana. Eu tinha uma lista, né? Com uma quantidade de elementos, ok? De fato, ela aqui está. E depois, quando eu fiz um append, né? Eu acrescentei justamente o novo elemento. E a nossa lista aqui, ela não está mostrando, mas na hora que eu reduzir aqui o zoom, vocês vão ver que tem um item lá. Ó, que fala exatamente desse append aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Olha lá. E eu posso fazer isso quantas vezes, Flávio? Bom, você pode fazer quantas vezes você quiser. Okay? Se eu pegar aqui, olha, vocês viram que ele acrescentou o mesmo número, ó. Olha lá. Eu fiz mais um append, ó. Se eu quiser colocar aqui... E se ele for um número menor? O 100 aqui. Olha lá. Ele entra no final. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 400... eita, deixa eu sair dali e ele atualiza. Olha lá. Eu acrescentei esses dois últimos aqui, ó. Então, perceba que ele não está preocupado com essa ordem, né? Ele não está preocupado com a ordem, certo? O que vocês têm que se focar é nesse índice aqui, ó. Eu posso organizar essa ordem numérica? Sim, a gente vai ver mais para frente que tem um método chamado sorte que ele vai organizar. Então, ele vai reorganizar esse conteúdo, certo? Ele vai reorganizar esse conteúdo, tá? E aí vocês vão ver que esse 178 ele vai passar a ser o índice 1, por exemplo, tá? Mas isso a gente vai ver depois, daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Você fez com número, Flávio, mas aqui no exercício está dando texto. Não tem problema, vamos fazer lá então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse cara mesmo, ó, só que eu vou colocar ele entre aspas, ok? E daí ele vai virar um texto. E depois eu preciso... olha que legal. Olha que legal. Tá vendo que ficou com aspas aqui, ó? E aqui não? Então, por quê? Porque eu acabei fazendo, não é o correto isso, tá? Esse não é o correto. Eu estou misturando texto com número. Então, olha que maluco. Essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte é como se isso aqui fosse string, tá? Essa segunda parte aqui, ó, ela ficou número, tá? Pode falar, que alguém quer falar. Eu acho que aí mostra a grande diferença, né, professor Flávio, de uma lista para o que as outras linguagens trabalham, que são vetores e Exatamente. matrizes. É nesse ponto aí. Isso aqui é um facilitador, mas é um grande problema também. Porque se você tiver uma lista, sei lá, com 1000 elementos, o que não é incomum, na verdade, podem ter listas até muito maiores. Você olha o começo da lista, você acha que é tudo texto. Quando, na verdade, no meio da lista ou lá no final da lista, olha só,
Vamos fazer um outro. Olha aonde que vai o problema, né? Então, Python é muito legal, mas ele é cheio de armadilhas. Por que que isso acontece? A gente precisa lembrar lá no começo que ele é uma linguagem que não é tipada, né? Ela é muito fracamente tipada. É verdade que a gente consegue testar isso depois, né? A gente consegue fazer alguns testes, mas perceba que aqui, por exemplo, aqui no meio, ó, ficou, vamos dizer assim, eu tenho elementos textos misturados com elementos numéricos, string e numéricos, tá? Então perceba que é muito facilitador isso, mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, ok? Foi até bom deixar começar com número e depois começar com um número e depois com texto, para a gente ver o que estava acontecendo, tá? Muito legal. Vamos lá. Eu tenho também o método insert. O método insert, ele é um pouco diferente, ele é um pouquinho diferente, tá? Repare que o método insert, diferente do append, o append eu estou incluindo um item na lista. O método insert, ele também vai inserir, ele vai incluir um novo elemento na lista. Só que diferente do append, eu posso dizer agora qual índice eu quero que ele seja inserido. Eu posso dizer, olha, eu quero que esse elemento seja o índice número tal. Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso fica na prática. Então, ó, eu vou me aproveitar, eu só vou reduzir um pouco essa lista aqui, tá bom? Só reduzir um pouco ela, para ficar mais fácil aqui. Legal. Então, ó, repare que eu tenho 3 elementos nessa lista minha. Então, eu tenho o item, o elemento do índice 0, 1 e 2, tá ok? Vamos fazer melhor até. Vou colocar o append aqui junto. Ó, lista 1.append, né? Vou colocar aqui o 300, vou colocar aqui, ó, o 115, por exemplo, ok? Repare que quando eu dou o append, ele simplesmente, ó, veio para cá. Ele foi para o final da lista, certo? Agora, vamos dar um insert. Lista 1.insert, né? Esse daqui agora, né, como a gente viu aqui, ó, eu posso colocar um índice, ok? Então, olha que bacana. Eu vou colocar aqui o índice 1 e o valor, sei lá, 35, por exemplo. Olha só que bacana. Ele incluiu, ó, ele abriu um list. Ah, professor, eu quero mudar, quero colocar ele no 0. Sem problema. Olha lá. Certo? Então, perceba que eu posso colocar esse item lá, tá? Eu posso fazer algumas coisas bizarras, por exemplo, né? Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Lista 1, tá? Insert, aí aqui, ó, len, lista 1, né? Mais 1, teste. Olha o que eu fiz. Eu peguei aqui um insert, né? Eu peguei aqui um insert, olha só. Eu peguei um insert, peguei o tamanho da lista atual, mais um, acrescente esse elemento. Eu fiz um append, né? O que é o append? O append foi isso daqui que eu fiz, ó, tá? É a mesma coisa. Aí você fala, nossa, se você já tem um append, por que você fez isso? A gente fez só para fazer aqui, só para mostrar.
Olha lá, uma outra coisa curiosa também. E se eu colocar um número absurdo, né? Não existe esse índice. O que que ele faz? Ele coloca como sendo o último, tá bom? E se eu colocar um índice, por exemplo, menos 1, né? O que que ele faz? Teste 1, deixa eu mudar aqui, teste 2. Olha que curiosidade, né? Certo? Ele, na verdade, ele pegou aqui o menos 1, é como se ele voltasse lá no começo. Então, perceba que o Python, ele ajuda, mas perceba que você está fazendo umas coisas erradas aqui, né? Tá? Então, o Python é muito legal, mas tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui. Maravilha. Perfeito? Vamos andar então. Bom, a gente incluiu e eu quero remover agora os itens, né? Por algum motivo eu quero remover os itens. Então, por exemplo, eu quero remove o, o método pop, ele vai remover o último item da lista, tá? Caso seja necessário que você remova um item específico, você tem que colocar o índice desse elemento dentro do pop, tá? Então, vamos ver isso na prática. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar somente esses dois aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar isso daqui, tá? Vou tirar isso daqui. Bem, então eu tenho o 35. Vamos acrescentar mais um, Flávio. Acrescentar mais um aqui. Deixa eu deixar esse aqui como... Só que agora aqui eu vou fazer um append. Tá? Esse daqui nós vamos colocar ele como 56. Bom, muito bem. Eu quero eliminar, ó, eu quero tirar esse daqui e esse daqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um lista 1 ponto pop, né? Basicamente isso. O que que o pop sozinho, ele retira o último, tá? Agora, eita. Agora, eu quero retirar esse daqui, ó, o 35. Qual é o índice do 35? É 1. Então, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, coloco, desculpa, o índice do 35 é o 0. Vou chegar aqui, ó, e vou... Nossa, ele fez alguma... Vou colocar aqui, ó, o 0. Tá? Olha lá. Então, ó, vou remover aqui, ó. Olha, tenho isso. Quero retirar agora o último índice da lista e quero retirar o primeiro. Então, pop e pop 0. Tá? Aqui seria legal para a gente não perder o lista 1, né? A gente pode depois aqui também fazer esse lista 1 aqui. E aqui a gente pode fazer um terceiro lista para ver o comparativo. Olha lá. Então, a minha lista original era essa, tá? Aí eu mostrei o conteúdo da lista. Depois eu coloquei 2 inserts, que era o 35 e o 56. Mostrei ela, removi e mostrei depois a lista, tá? Tranquilo, né? Então, sempre quando eu quero remover um item da lista, eu uso o pop. E se eu quiser remover um item específico da lista, eu acrescento aqui o índice da lista. Belezinha? Vamos lá. Além disso, eu tenho o remover, né? As situações em que o índice é desconhecido e desejamos remover o item. Então, é aquilo, né? Imagine que você tem uma lista que tem 1000 itens, tá? E você não sabe em qual é o índice daquele item.
Mas você sabe que tem aquele item lá. E aí você quer remover pelo nome, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Eu tenho o B, eu tenho o A, certo? O C, o D e o E, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe, mas vamos imaginar que essa lista seja tão grande que eu não conheço esses índices aqui. Eu não sei, tá? Eu não sei. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso remover usando o nome do elemento. Então, ó, vou pegar lá, livros.remove. Vou pegar o método remove. Então, aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Lista 1.remove, né? E aí eu vou retirar a letra C. Ó, removeu. Certo? E aí, ó, tem que tomar cuidado com o Python, que ele está dando um erro aqui. Por quê? Na verdade, ele não encontrou esse elemento aqui. Ó. Por quê? Porque aqui tem letra maiúscula e aqui é letra minúscula. Lembre-se, o Python ele é o que a gente chama de case sensitive. Tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Outra coisa que eu quero fazer. Ó, imagine que por algum motivo você tem 2 vezes o A. Certo? Isso pode acontecer. Aí, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele está dando um erro aqui porque a letra C já foi eliminada. Mas ó, repare no A, tenho 2 vezes o A. Certo? Quantos A ele retirou? Então, ele retirou somente um. Mas olha só a situação. Ele retirou o primeiro que ele encontrou. Ele retirou o que estava no índice 0. Ó. Ele não retirou o último. Tá? Então, Python tem essas particularidades. Tá ok? Então, repare que nem aqui está no exemplo, ó, ele removeu o primeiro. Se eu quisesse remover o segundo, os dois, eu precisaria daí colocar 2 vezes aqui. Tá? Mas, às vezes, isso pode ser um problema. Imagine que você tem uma listagem de nomes. Qual a chance de ter nomes iguais nessa lista? É bastante. Ah, professor, mas a gente vai colocar nome, vai ter nome e sobrenome. Mas existem os monômios, né? Pessoas que têm o mesmo nome igual. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Professora, eu acho que a gente não está conseguindo... agora a gente chega naquele método de ordenação, né? O método de ordenação. A gente consegue ordenar. Então, vamos criar aqui uma listagem nova. Deixa eu criar aqui uma lista, lá. Oracle, vamos criar uma lista aqui. Python, opa. Java, tá. Aqui. Terminando tela aqui. Java, PHP, C++, e tá bom. Tá? Deixa ela aí. Muito bem. Tá? O que ele fez aqui? Aqui. Bom. Aqui também. Agora sim. Né? Então, criei uma lista ali, que eu não sei nem se está na ordem. Né? Então, vamos ordenar ela. Né? A lista.sort. Lista.sort. Vou tirar esse aqui. Então, ó, lista.sort.
Vamos de novo. Olha só. Agora, ó, a segunda parte, ele fez a ordenação, tá? E aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Vamos lá, vamos de novo. Ó. Eu vou até colocar em outra lista. Repare, ó, vou reduzir aqui um pouco. Repare que na primeira linha aqui, ele incluiu a lista. Quando eu dou um sort, olha o que ele fez. Ele alterou estruturalmente a lista. Ele alterou. Vamos fazer isso. Lista 1 igual. Né? Lista 1, deixa eu ver aqui. Vai deixar aqui. Mas onde que eu quero chegar? Ele alterou estruturalmente, né, o conteúdo dessa lista, certo? Ele alterou, tá? Então, se você queria manter a ordem original, agora você meio que perdeu ela, tá? Então, só tem que tomar cuidado. Mas, enfim, o fato aqui é que ele ordenou a lista, tá? Ele fez a ordenação dela. Tem um outro parâmetro aqui que eu posso colocar ela de reverso. Eu posso fazer o inverso, né? Então, vamos lá. Vamos fazer ela aqui de outro jeito. Então, aqui, ó, reverse igual a true. Que é maiúsculo. Maiúsculo é só letra, é só a primeira letra. Agora sim, tá? Então, olha só que legal. Ele ordenou, certo? Ó, então, eu tinha aqui numa ordem de uma ordem de append, né? Ou seja, uma ordem de inclusão. Coloquei em ordem alfabética e depois eu coloquei em ordem alfabética inversa, né? Certo? Eu poderia fazer para números isso aqui também. Tá bom? Muito bem. Vamos seguir então. O reverse, né? Se eu posso colocar eu posso colocar o reverse ao invés do sort. Então, poderia pegar aqui. Isso daqui, né? Só para lista sort.reverse. Ok? É a mesma coisa. É o inverso, tá? Se você não quiser usar esse parâmetro aqui, você usaria o reverse, tá? Então, basicamente, é como se eu tivesse isso daqui, ó. Olha lá. Certo? Se eu tivesse tirado isso, tá bom? Eu tenho sorted, né? Preserva a ordem original, então. Aqui agora nós temos uma outra coisa legal. Aqui a gente preserva a ordem original da lista, certo? Sem mexer na estrutura dela. Então, mas apresenta de forma ordenada. Então, aqui nesse processo, ele mantém a estrutura, ou seja, se a lista está embaralhada, ele mantém ela embaralhada, mas apenas mostra na tela para a gente o resultado ordenado. Então, vamos ver o resultado disso. Então, ó, deixa eu apagar aqui esses últimos aqui. Então, está mostrando aqui a forma normal. Aí eu venho aqui lista.sorted. Tá? Sorted, Flávio. Tem que dar uns brancos aqui. Tá certo. Print sorted. O que eu fiz de menos lá demais? E tem um sorteio. Tem que passar como parâmetro daí, desculpa. Tem que passar a lista que você quer ordenar por parâmetro. Tá, legal? Então, ó, perceba que ele manteve, mas a lista original, ó, quero que vocês atentem aqui, ó, a lista original ela permanece,
tá? Ela permanece. Se eu fizer isso daqui, você pode ter a leve impressão que ela se ordenou. Então, essa aqui é a lista original. Essa daqui é apenas mostrar ela de forma ordenada. E aqui é a lista original. Tá bom? O bom disso é que eu não alterei a estrutura da lista. Às vezes eu quero contar, né? A gente viu o tamanho, né? Da lista, mas imagine que eu quero contar quantas vezes um elemento aparece na lista. Então, vamos ver aqui. Para isso eu vou duplicar aqui, ó. Vou colocar aqui Oracle, ok? Só vou duplicar o item aqui da lista. E aí, ó, perceba que eu vou fazer muito parecido com o sorted. Eu vou colocar o método, né? Eu vou colocar a lista, o count e dentro aqui o parâmetro que eu quero. Então, vamos lá. Aqui eu quero, vou aproveitar aqui o count, certo? E vou colocar aqui o elemento que eu quero. Oracle. Tá? O que eu fiz de errado agora? Livros.count em Oracle. Tá certo. O que eu fiz? Lá de menos. Eu e as aspas, né? Eu falo delas e eu esqueço. Tá aqui, ó. Apareceu 2. Por que apareceu 2? Porque, de fato, nós temos 2, ó. 1, 2. Só tem que tomar um cuidado. Ó. Percebe que agora apareceu 1. Por quê? Porque só tem um que começa com a letra maiúscula. E aí, você tem que tomar outro cuidado. Se aqui com parâmetro você colocar pequeno, ó. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? A gente vai ver mais futuramente que existem processos, métodos que vão converter esses valores tudo para caixa alta ou tudo para caixa baixa, tá? Então, é uma forma de segurança, de você garantir que você vai encontrar alguma coisa lá, tá? Você, então, formata todo mundo para ficar em caixa alta e aí você procura todo mundo aqui, ou faz o contrário. Obrigatoriamente, coloca todo mundo como caixa baixa, né? Ou seja, em letra minúscula, e procura aqui em letra minúscula, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Vamos lá, vamos seguir. Aqui a lista, tem uma lista aqui comprehension, que é combina o looping do for, que a gente já viu, e a criação de novos elementos de uma lista. E concatena cada novo elemento automaticamente. Então, aqui tem o que a gente chama de algumas funções, algumas operações. Em Java, por exemplo, a gente poderia chamar isso aqui de uma estrutura lambda, né? Uma estrutura lambda que a gente, em uma única linha, a gente faz um monte de coisas. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho ali valores, que é a nossa lista, sinal de igual. E aí perceba que eu tenho valor, né? Valor é uma variável qualquer, multiplicado por 2, o for, o valor in, arranje, ou seja, vá de 1 até 6, né? Então, vamos ver como é que fica isso aqui na prática. Então, eu vou apagar isso daqui, tá? Ó, vou colocar aqui uma lista que é igual, certo? Olha lá. Aí eu vou pegar valor, né? Valor multiplicado por 2. Opa! E aí, repare que eu vou começar a construir o for. Aqui é 2. É porque multiplica e inclui, né? For, certo? Aí o que eu vou fazer? O valor nessa range aqui. Valor em range, né? 1,6. Né? Se eu não errei olha lá, já construiu a nossa lista aqui, ó. Olha lá, já construiu, tá?
o que que eu fiz? Eu fiz ai, eu não gosto de falar, eu sempre quando vejo isso aqui é compreensão. Eu gosto de chamar de lambda, mas é esse nome aqui, tá? Funciona igual, né, Flávio? Funciona As expressões igual. lambdas é a Eu não mesma sei coisa. por que, não sei por que chamam assim, mas tudo bem. É Mas bem é parecido. assim, tá? Mas não tem problema, tá bom? O fato é que ele preencheu isso aqui, ó. Então, ó, certo? E por que que ele fez até o 4? Então, porque o range, ele parte do 1. Então, ele não vai até. Se você quisesse ir até mais ali, ó, tá vendo? Então, perceba que esse range está enrolado com o índice, mas ele nunca vai até o último. Ele parte do 1 e vai até o 6, tá? Ele não chega... porque quando a gente faz a diferença, ó, o que ele está fazendo? Ele entende que é 6 menos 1, que é igual a 5, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, perceba que ele faz isso. Então, se você quiser realmente 6 elementos, você tem que partir do 0, tá? Se você partir do 2, ó, se você partir do 5, olha lá. Se você partir do 6, ó, você vai ver que não tem nada, tá? Ó, olha lá. Entendeu? Então, é muito legal isso. O mais legal que eu acho aqui é que essa ferramenta, ela mostra, né, de forma gráfica aqui, ó, como é que a coisa está andando. Né? Como é que está sendo a evolução da linguagem. Bacana? Vamos lá. Existe uma situação também que eu posso fatiar algumas listas, né? Vamos lá direto para o código. Então, ó, eu posso fatiar uma lista do início para o fim, do início, e eu posso retornar a lista toda. Então, vamos ver na prática como é que funciona isso. Então, ó, desculpa. Vamos pegar aqui uma lista comum, ó, uma lista com 6 elementos. Então, deixa eu pegar aqui uma lista igual, deixa eu recriar essa lista, tá? Então, eu tenho aqui o A, deixa eu criar ela aqui, B, 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 cobriu o teclado aqui, D, E, certo? Maravilha. Então, eu tenho essa lista aí, ó, tá? Então, vamos ver o que ele está falando para a gente aqui, ó. Print lista, olha só, vou colocar o 2 pontinho, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar o print ali, vamos fatiar ela. Aqui, print, certo? Vou colocar um lista, ó. Lista, abre e fecha, não é chave, colchete, tá? Ó, dois pontos e fechei. Olha o resultado. Print, lista 1. Deixa eu colocar aqui, senão dá a impressão que ele sumiu, né? Olha lá. Olha o que eu fiz aqui. Eu fatiei a lista. Eu peguei os 2 primeiros elementos da lista. Ó, eu suprimi o A e o B. Retirei, ó. Eu fatiei ela. Outro exemplo aqui, ó. Eu posso fazer o fatiamento antes, como depois. Tá bom? Então, ó. Não é o end flat. Ó. Aqui, ó. Olha só. Ou seja, aqui, ó, eu retirei os 2 primeiros elementos. E quando eu coloco depois, eu peguei apenas os 2 primeiros. Se eu aumentar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Certo? E eu posso fazer... tem um 0 ali. Vamos ver como é que funciona com o 0. Ó. Tirou tudo. Tá vendo? E se eu fizer aqui, Flávio? Aqui não tem nada. Mas aqui, ó.
Eu vou fatiando, ó. Ó o efeito ali. É o 4. Certo? Vamos, deixa o 0 aqui também. E aí eu quero fazer dos dois lados. O que ele fez aqui? Que aqui não vai funcionar. Opa. Olha lá. Olha aqui. 1 e 3. Deixa eu pegar um número positivo primeiro. 3. Olha só que legal. Ele fatiou o primeiro elemento e retornou a partir do terceiro, né? Então, é muito estranho, ele faz uns fatiamentos, né? Ele corta, ele fatia a... Vamos pegar aqui com um negativo, que nem tá ali, ó. Que ele mostrou ali. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? Eu vou ser sincero, né? Eu vi muito pouco a aplicação disso, mas tem, tá bom? Ele tem, tá? Como ele diz aqui, note que o slice vai até o -1, portanto, ele retorna até a penúltima posição. Se a gente fizer só o -2 ali, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, só para ter uma... Certo? Então, ele veio, pegou esses últimos aqui, tá bom? Belezinha? Maravilha. Eu sempre quando, ó, aqui, ó, eu posso ter, ó, a gente por enquanto só misturou o início e o fim, certo? Só que a gente não disse a quantidade que queria. Então agora, ó, eu quero controlar o início, o fim e de quanto em quanto ele vai pegar isso, ó. Então, por exemplo, vamos pegar aqui então, vamos retomar, vamos por partes. Então, ó, eu tenho aqui o início. Aqui eu tenho o 1 aqui, certo? E, sei lá, 4, por exemplo. Posso deixar um 0, só para... Assim. Tá? E agora eu posso colocar o passo. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero cortar o início, cortei o A, eu quero pegar o 2 aqui. A partir do 2, passo 2. Tá? Porque aqui também tem hora que tem uns... Deixa eu pegar o que foi feio. O que a gente fez aqui? 5, 0, -1, para dar o efeito. 5, 0, -1. Tá lá. Tá? Então, você tem que trabalhar aqui com a lógica, o que você está querendo fazer. Tá? Então, perceba, ó, esse cara aqui, ó, eu peguei o último, né, o quinto elemento, fatiei ele, peguei a partir do 0, tá? Com -1. E aí, ó, perceba que ele veio de trás para frente. Ele pegou o D, o E, desculpa, o D, o C, tá? E como ele pegou e depois ele veio para o B. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu retirei o primeiro elemento e fiz o inverso, tá? Muito bem. Eu tenho aqui a atribuição de fatiamento. Eu posso... Aqui faz sentido, aqui faz mais sentido. Eu quero pegar uma parte da lista e atribuir ela a uma nova variável. Então, vou pegar, por exemplo, aqui 1 e 3. Então, deixa eu pegar aqui... e o 3. Então, por exemplo, ó, o resultado foi esse. Aí eu quero colocar isso daqui numa nova lista. Então, lista 1 igual... Certo? Olha lá. Aí eu posso dar um print aqui. Lista 1. Tá? Então, eu posso, né, ir mexendo com isso.
ok? Posso pegar, basicamente, né, fazer aqui novas listas, certo? E aí eu vou pegando esses detalhes aqui e vou colocando numa nova lista. Então, perceba que eu tenho a lista original aqui, tá? E eu criei uma nova lista com base no fatiamento dessa daqui. Então, aqui, por exemplo, eu quero 2 e aqui eu quero 4. Tá? Então, eu fui deslocando a janela aqui, eu peguei somente esses elementos. Tá? A atribuição, né? Atribuição com fatiamento, certo? Aqui é mais do mesmo, só que com novas inserções, tá bom? Eu recomendo, eu com o professor acho que vou recomendar para vocês, que vocês façam isso daqui depois, quando possível, tá? Até para não Treinar, né, ficar... professor? Tem que treinar. Treinar, exatamente. Para entender. Para entender. Então, ó, sem erro, com erro, o que está acontecendo aqui? Está dando problema por causa do incremento, a quantidade do incremento da lista devem ser compatíveis, né? Então, aqui tem um problema. E aí, ó, opa, foi demais. A parte que eu acho que é bem legal, nós estamos quase no final, é justamente entender como é que funciona essa questão da memória, tá? O legal do simulador aqui é que ele traz para a gente. Então, isso daqui é como se fosse aquela figurinha lá da memória, tá? Então, olha só que interessante, né? Vamos pegar essas duas listas aqui, né? A lista 1 e a lista 2, e vamos atribuir para elas, só para a gente ver ali o resultado. Então, aqui eu tenho a lista 2, que é igual à lista 1, né? O que eu fiz de errado ali? Lista 2. Opa. Não tem. Às vezes eu fico, ó. Faz outra. Olha só que interessante, né? Aqui, ó, a nossa memória, a memória do computador, por assim dizer, né? O que está acontecendo? A memória do computador, quando foi colocado esse 1, 2 e 3, ele criou em algum local da memória, né? Um fragmento lá da memória, você tem esses valores aqui, ó. Você tem o valor 1, 2 e 3. E depois eu virei e falei, olha, sabe esse conjunto aqui de números? Sabe esse conjunto aqui de números? Então, esse conjunto de números, você vai colocar ele numa memória chamada, numa nova variável chamada lista 1. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Opa, foi demais. Então, ó, repare isso daqui, ó. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. Isso daqui foi criado um bloco. E esse bloco foi chamado disso, tá? Internamente. Isso daqui seria mais ou menos o que a gente poderia chamar de endereço de memória. Né? EDM, vamos chamar de EDM, tá? Endereço de memória. O que foi feito? Espera um pouquinho. Eu não lembro o nome das cores. Aqui. Tá. Esse endereço de memória, ele é aqui, ó. Olha lá. Quando nós criamos a lista 1, o que nós estamos falando para a lista 1? O lista 1 aponte para esse endereço de memória. Que, por sua vez, esse endereço de memória, ele é composto por esses elementos aqui, ó. Por esses elementos. Quando eu crio a lista 2, é como se eu virasse e falasse, ó, lista 2, você aponta para a lista 1. Né? Só que, na verdade, a lista 2 está apontando para esse cara, que esse cara nada mais é que esse endereço de memória, que, por sua vez, ele é composto por esses índices aqui, ó. E é justamente o que está acontecendo aqui, ó.
Olha só que legal, né? Então, ó, esses elementos aqui, opa, então cada um desses elementos aqui, ó, eles estão ocupando um espaço na memória, certo? Eles estão ocupando um espaço na memória do computador. Esse conjunto, ele tem aqui um endereço de memória, tá? Ele tem um endereço de memória. E aí, basicamente, o que está acontecendo? O lista 1 e automaticamente o lista 2, eles estão apontando para esse endereço de memória. Estão apontando para esse endereço de memória. Ok? Isso é muito legal, né? E a ferramenta aqui, ela deixa muito claro isso, tá? Agora, se eu criasse, por exemplo, uma segunda lista, ó, terceira no caso aqui, né? Ó, olha lá, tá? E olha só, reparem que primeiro estava apontando para isso. Depois, na linha 3, ele mudou o apontamento, tá? Então, perceba que eu posso criar coisas, né? É muito legal isso, tá bom? Olha aqui, ó. E aí ele muda, ó. Quando a gente muda o conteúdo, né, ó. Por exemplo, aqui, que nem... vamos mudar esse conteúdo aqui, tá? Lista 3. Eu coloco um índice aqui, né, Flávio? Isso. Lista 3, eu vou colocar um índice 2. Vou colocar um número aqui. O que eu fiz de errado? Fiz de errado aqui, que... Deixa eu ver. Tá certo. Rodou aqui. E peraí. Não estava criada. Desculpa aí. A lista não estava criada. Como é que eu vou acrescentar alguma coisa que ainda não existe? Olha só. Eu mudei, ó. Lembre-se, antes, ó, quando a lista foi criada, o elemento 2 era C. Aí, quando eu mudei aqui, ó, eu mudei para esse elemento, tá? O que aconteceu aqui na memória? A memória foi, entre aspas, ela foi atualizada, ó, né? Aquele espaço foi atualizado, foi modificado, tá? A mesma coisa eu posso fazer com outros elementos, ó. Outro elemento que compõe essa índice. E isso é muito legal, porque o que acontece? Quando você muda, você pode ir mudando, ó. Você pode ir mudando. Aqui, ó. Vou pegar aqui, 888. Olha lá. O que acontece? A gente está mudando, né, o conteúdo. Só que isso daqui, a própria memória do computador que está fazendo esse serviço. Está mudando apenas o bloco aqui, né? A referência do bloco. Opa! Aqui, né, tá usando um for, né, para fazer a cópia do conteúdo, onde eu estou criando mais uma lista, certo? Um endereço de lista. Aqui é a mesma coisa, só que mostrando com um pouco mais de detalhes. Bom, nossa, já estamos com 1h40. Pessoal, era isso. Professor Adriano, tem mais alguma complementação? Não, tranquilo, gente. Eu acho que um pouquinho, o que pode pegar um pouquinho aí para vocês que já aprenderam vetores, né, professor? Talvez Aham, aí a confusão do fatiamento aí, mas certo. tranquilo, tá? Tá. Bom, maravilha, pessoal. Pessoal, eu estou vendo aqui o chat de vocês. Vamos lá, as explicações, então.
Vamos lá. Vamos começar aqui pela Giovana. A Carla não vai poder participar da aula, não tem problema. Ela assiste isso depois e ela manda mensagem lá dizendo, olha, professor Flávio Adriano, eu assisti a aula porque ela vai ficar com falta, porque a hora que a gente puxar a lista de presença aqui do Teams, vai ficar com falta. Aí depois avise ela, então, que ela tem que comunicar a gente para a gente retificar a nota dela lá. Luana, você queria saber também por que você fica com falta. Bom, eu tenho duas explicações para você. Primeiro, quando a gente puxa a listagem do Teams, pode ser que seu nome não está lá porque você não estava na aula, certo? Segunda, se você estava na aula e o Teams não está trazendo, aí a gente precisa verificar. Eu não sei dizer, pode ser um problema do Teams, tá? Então eu peço que você faça esse acompanhamento. Será que nas primeiras aulas, Flávio, lá que eles tinham que preencher um formulário, ela acabou não preenchendo? Pode ser. Aí Pode eu ser, peço né? então que você faça o seguinte: comece a acompanhar o seu swap, tá? Por quê? Como eu já falei e repito novamente, esse processo da gente estar fazendo aulas online aqui é horrível. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente faria, existe o processo da gente fazer a chamada lá online ali na hora, tá? Eu não gostaria de ficar fazendo a chamada aqui porque seria no mínimo horrível, né? Imagine o cara tá lá dormindo debaixo do cobertor, que deve ter isso, e aí eu vou fazer a chamada e pergunto, fulano, 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 né? Aí eu fico num loop infinito, tá? Então, eu já pedi mais de uma vez para vocês, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e também não Acompanhe. tem problema, professor. E se eu verificar daqui um mês, não tem problema. Se você olhar daqui um mês e falar que você está com falta, veja lá, me manda, eu vou corrigir, não tem problema nenhum, tá? Agora, eu tive casos em outras turmas que acho que não é o seu caso, Luana, mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra turma que eu estava do integrado não, do técnico. Ah, não aparecia a chamada, a pessoa não entrava realmente na lista, tá? Não entrava na lista. Não sei por quê. É algum problema do login Teams. da pessoa. Agora, por que acontece isso? Puxa vida, aí realmente escapa, tá? Então, aproveitando aqui o caso da Luana, eu reitero de novo a todos. Sempre acompanhem o swap de vocês, tá ok? Se tiver alguma coisa divergente lá, manda e-mail para mim. No caso dessa aula aqui, é eu e o professor Adriano e fala, professor Adriano, mande sempre com Encaminho para os cópia dois. para os dois, com cópia para os dois, tá? Coloca assim, professor, eu estava na aula no dia tal e verifiquei que eu estou com falta. Por exemplo, Luana, você sabe quais são os dias dessas 4 faltas? Então, verifica lá depois e manda para a gente retificar isso, tá? Não tem nenhum problema. E outro detalhe, tem que ficar atento para mandar isso o quanto antes, porque os diários estão para fechar. E aí, eu vou de novo falar para vocês. Se o diário estiver fechado, você que tiver problema de retificar nota e falta, você vai mandar com cópia para mim, para o professor Adriano e para o coordenador do curso, tá? Porque às vezes a gente manda lá para abrir o diário, a gente tem que mandar uma justificativa. E aí eu quero que você mande também, tá? E aí eu vou solicitar a abertura do diário. Porque senão fica só lá o Flávio abre o diário. Não, eu quero agora dividir a carga. Por que eu estou abrindo o diário? Porque foi dado um mês para o aluno ver as faltas dele e a presença, ele não viu. Então, se ele não viu o que ele devia ter visto, então agora ele é parte do processo também, tá? Então, de novo, sempre Acompanhe. acompanhe o diário de vocês. E isso eu estou falando da minha, mas de todas, né? Vocês têm que acompanhar de todas, tá? Guardando os devidos problemas, ninguém aqui vai fritar ninguém. Mas teve o problema, manda mensagem. Acontece do professor lançar a nota errada, acontece, como eu falei, Falta errada. a gente está num processo de exceção, entendeu? Então você também tem que tomar conta lá dos seus dados lá no Moodle, no Swap, tá bom? Então, quem mais aqui? Não tem problema, Joab. Não tem problema, tá? Eu acho que era só isso, tá? Fala um pouquinho sobre a lista de exercícios, né? Isso. O professor Adriano vai disponibilizar uma lista para vocês.
tá, gente? Daqui a pouco, aí no Moodle, será disponibilizado para vocês aí uma lista de exercício, né? Que vai aí complementar a aula do professor Flávio hoje, tá? Mas, como ele mesmo falou durante a aula, não esqueçam de praticarem, né, os exemplos que já está disponível para vocês lá no Moodle, tá bom, gente? Além da lista de exercícios, tá? Lembrando que Nossa, eu essas não listas, lembro. né? Será que a gente subiu lá no Moodle essa aula? Não, Vou ver agora. Bom, qualquer coisa tranquilo, eu subo gente. agora também. A gente vai checar, já avalia e se essa aula ainda não estiver lá, a gente já coloca para vocês, tá bom? Já disponibiliza a aula e também a lista aí com exercícios, tá? Lembrando que sempre toda a lista dos professores Adriano e Flávio são listas avaliativas. É importante que todos, tá? Façam. Sem dúvidas, procurem os professores, horário de atendimento, tá? Teve algum problema técnico, algum problema com data, reforça as palavras do professor Flávio. Converse com os professores, tá? De forma antecipada, a gente sempre vai dar um jeito. Tá bom, gente? É só. Beleza. Então, Luana, eu aproveitei e olhei aqui. Para mim aqui, você está com falta no dia 5/4. Então, eu vou aproveitar, já vou retificar aqui, que você já confirmou verbalmente aqui para a gente no escrito, que estava presente, então já estou retirando as faltas, tá? Não sei se o Luiz Otávio tiver aí, aproveitando, se o Luiz Otávio tiver aí, eu estou vendo que o Luiz Otávio está com falta também nesse mesmo dia. Se já confirmar para mim por escrito aí, eu já retifico aqui a falta. Então, está aí também. Ele está aqui no site? Ele tá online, então. Ele está online? Entendeu? Então só confirma para mim por escrito. Eu estava aqui. Falou que estava assim. Então, vou retirar. Quem mais aqui estava com falta nesse dia? A Ana. A gente já mata tudo. Ana Laura, também você está com 4 faltas para mim nesse dia. Se você estava presente nesse dia, dá uma confirmada para mim. Olha lá o Luiz falando, teve esse mesmo erro da Lu aí. Então, Todas as pode aulas. ser. Pode ser. Pode ser que quando a gente baixa a listagem lá, não está lá, a gente faz mesmo. Luana, então, na verdade, hoje são 4 aulas, tá bom? São 4 aulas. A semana que não tem aula, são 2 daí, tá? Até a gente se perde nesse rolo, tá? Ana Laura... Eita, boa, tem mais de uma Ana Laura. Desculpa aí. Ana Laura Teodoro de Andrade. Desculpa. Desculpa, Ana Laura, Rafa. Aí, se puder confirmar, eu já retifico aqui em tempo real aqui. Quem mais? Ó, eu tenho faltas aqui também no dia 10, ó. No dia 10/5, eu tenho o Daniel Augusto, tenho a Giovana Teixeira, tenho a Júlia de Oliveira e tenho o Vitor. Então, se tiver aí, já mete bala, a gente já corrige aqui já. Só manda confirmação, professor, eu estava presente nesse dia, tá bom? Pessoal, eu não acho que era isso, né? Se ninguém tiver alguma dúvida aí sobre o que a gente falou hoje, a gente pode encerrar a aula e mesmo que você quiser verificar depois lá no Swap, mandar depois um e-mail para a gente, manda que a gente retifica aqui qualquer coisa. Eu acho que é isso aí, né, professor? Toma em conta, tá, ajude os professores aí. Isso, olha que legal. Bacana, Giovana. Ainda bem que você colocou dessa forma aqui, ó. A Giovana falou que ela não estava na aula nesse dia, mas assistiu depois. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retificar a presença, que é o que aconteceu lá em cima, que a colega falou que a Clara, né, falou que não ia poder estar. Então, Giovana, vamos já retificar aqui essa sua nota aqui. Tchau, Ana Laura, até. Vamos já retificar aqui da Giovana Reis, entendeu? É assim mesmo, tá? Então, o que a gente faz? Perdeu a aula? Tem problema, tá? De repente, precisou ir para alguma consulta, enfim, sei lá. E aí vai, depois assiste e manda pra gente. Olha, eu assisti depois a aula e a gente retifica, tá bom? Então, tá jóia. Pessoal, ótimo dia para todos nós, tá bom?
Até mais. Tchau, tchau. Professor Adriano, muito obrigado. Até mais. Até mais. Deixa eu parar a gravação aqui. Encerrar a gravação. Tchau, tchau para todos vocês. Muito obrigado. Deixa eu ver. Oh, tchau. Parou, né? Parar a gravação. Vamos.